A presença de Deus é notória neste lugar. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é um motivo de bastante alegria estar nessa casa de oração pela primeira vez. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja tributado a Deus nessa tarde. Eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor presidente deste ministério, pastor Lucas. Deus continue abençoando a sua vida, sua esposa, sua família, em nome de Jesus. E esta igreja, este campo, aos seus cuidados. Quero louvar a Deus também pela vida da missionária Deise, pela missionária Vera. Obrigado, irmã Deise, pelo convite. Quando estava ali naquela foto do WhatsApp, é pequenininha, né? Eu tinha certeza que a senhora era a irmã Vera. Aí quando chegou aqui, Deus trouxe clareza. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe as irmãs que louvaram a Deus também, os irmãos que louvaram de uma maneira poderosa aí atrás. Que Deus continue abençoando. Minha esposa também companheira, e também entregou o seu louvor a Deus. Eu quero pedir aos irmãos nessa tarde, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia nos Salmos, Salmo de número 126, aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu quero também dizer, ainda que você está procurando ainda o Salmo, que é fácil de encontrar, se porventura no meio da mensagem eu falar noite, é normal, viu, irmãos? Porque os nossos cultos são realizados na maioria à noite. Então, nós estamos vendo o sol lá fora. A mente pensa, mas a boca atrevida fala primeiro. Ela fala noite, sendo que é dia. É normal. Quem já encontrou o Salmo de número 126, diga amém. São apenas 6 versos. Então nós vamos fazer a leitura desses 6 versos nessa tarde. Passamos a ler a Bíblia, que diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quantos podem dizer amém? Eu gostaria muito que você repetisse o verso de número 1 do Salmo de número 126, quando eu disser 3. Amém? Combinado assim? Apenas o verso 1. 1, 2, 3. Glória a Deus. Eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Vamos orar. Se der para levantar as duas, melhor ainda. Que altura, pastor? Tenta tocar o teto com ela, o céu com ela. Aleluia. Senhor Deus e amado Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós estamos na tua presença nessa tarde, Deus. Pai querido, e aqui está a tua palavra. O Senhor falou conosco já através dos louvores, através dos hinos que foram cantados. Pai querido, continue falando conosco através da tua palavra, porque o Senhor é dono de uma fonte inesgotável, Rei da Glória. Pai, a casa é tua, o povo é teu. Se o Senhor quiser batizar crentes com teu Espírito, batiza. Se o Senhor quiser renovar, renova. Eu estou aqui apenas como instrumento, e como instrumento eu peço, eu rogo que o Senhor tire a melhor nota para a glória e para louvor do teu nome. Amém e graças a Deus. Pode abaixar a tua mão, glorificando, exaltando o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. Eu quero pedir um favor a você ainda. Isso é claro, se não ferir a tua liberdade de adorar a Deus, faça. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: não converse comigo agora, irmão.
Ah, mas nesse ânimo aí, ele vai conversar com você até a hora da bênção apostólica. Eu sei que você não jantou ainda, mas dá para ficar melhor. Diga para ele: não converse comigo agora, irmão. Fala para ele: eu vou ouvir palavra de Deus. E fala para ele nada de ficar me cutucando, nem me chamando, viu? Avisa ele aí, porque senão ele cutuca, ele conversa, ele bate papo e você perde a bênção. Eu quero repreender a última coisa e eu garanto que eu começo a pregar. Porque senão um espírito de murmuração já começa a vir sobre a mente dos crentes e eles começam a pensar assim: esse negão repreende muita coisa, mas pregar que é bom nada. Então eu vou repreender a última coisa e prego. Eu quero repreender agora. Está repreendido o espírito da bexiga solta. Você riu, mas eu vou provar, segura aí. Quando nós repreendemos o espírito da bexiga solta, a vontade no banheiro some e vai embora. Agora pensa num Deus que fala quando nós não vamos ao banheiro. Amém? Talvez você esquematizou, já calculou a distância, teve a ousadia de cronometrar até o tempo de ir ao banheiro e voltar. Mas eu tenho uma má notícia para você: foi frustrado o teu plano em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus aqui sem andança. Quantos creem que será assim? Oh glória, louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, se tiver um fundo musical, deixa Deus te usar aí, viu? Aleluia. Irmãos, quando eu estava meditando na doce e gloriosa palavra de Deus, assim como todo aquele e aquela que faz quando vai ministrar, o Senhor, Ele me levou até o Salmo de número 126. Na verdade, os Salmos, ele é o inário dos filhos de Israel. Na verdade, o Salmo, ele é para ser lido, ele é para ser orado, ele é para ser pregado. É assim que os Salmos é. Então, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós entendemos uma outra coisa também no livro dos Salmos. O livro dos Salmos também ele é conhecido como a expressão do homem, porque é um livro de fácil leitura e também de fácil identificação com a leitura. É normal você ver uma pessoa lendo 1, 2, 10 salmos em apenas uma sentada, porque ele se identifica. Muitas vezes nos versos do salmo, você imagina que você está lá, é você que deveria falar aquilo. Outra hora você lê outro salmo, você vê uma outra pessoa ali dentro daquele verso daquele salmo. E é assim que nós olhamos para este livro. Irmãos, ele também, como toda a Bíblia, ele é inspirado. Aleluia. Porque toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Então, os salmos também é uma inspiração. Na verdade, o poeta recebe a inspiração do céu, ele coloca no papel e virou Bíblia. Louvado seja Deus. E eu acho lindo, irmãos, eu acho tremendo isso. E este salmo que ora, nós lemos nessa noite, ele faz parte de um grupo de salmos que vai do salmo de número 120 ao salmo de número 134. São 15 salmos. Eles são conhecidos como os cânticos dos degraus, ou salmos de romagem. Por que é chamado assim? Alguns estudiosos afirmam que era conhecido como cântico dos degraus, e sendo ele 15 salmos, havia 15 degraus que ligava o átrio das mulheres até o átrio dos homens no templo. Então entendia-se que cada degrau era cantado um salmo. Outra linha de raciocínio também, outra vertente, melhor dizendo, que como era chamado de salmo de romagem, é porque quando os peregrinos eles vinham de cidades vizinhas, de países vizinhos, adorar o Senhor em Jerusalém, eles já vinham adorando pelo meio do caminho. Por isso a ideia é de salmo de romagem. Eles vinham cantando, eles não esperavam chegar na igreja para entoar um hino, eles não esperavam chegar no templo para adorar o Senhor, eles já vinham adorando pelo meio do caminho. Eles vinham glorificando o nome do Senhor pelo meio do caminho. Era assim porque é chamado salmo de romagem. Eu entendo também, irmãos, que este salmo, por cada salmo ele tem uma história. Na verdade, quando a pessoa recebe um hino do Senhor,
Na maioria das vezes, ela também conta o seu próprio testemunho, uma inspiração do que aconteceu na sua vida, ou algum acontecimento. E o salmista do Salmo de número 126, ele lembra agora do cativeiro. E quando ele lembra do cativeiro babilônico, ele começa a escrever este salmo. E eu acho lindo também, eu acho tremendo da parte de Deus, que quando ele começa a falar sobre o cativeiro babilônico, foi algo que mais marcou a nação de Israel. Se você perguntar para um hebreu, antes do ano 1930, o que mais abalou a nação de Israel, sem dúvida, ele iria olhar para você e diria: foi o cativeiro babilônico. Foi o momento mais triste que nós vivemos. É claro que em 1930 aconteceu o Holocausto, e isso superou em muito o cativeiro babilônico. Mas quando ele começa a contar, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia. Mas eu acho lindo porque no verso 1 ele começa dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro. E depois da vírgula ele diz: nós estávamos. Ele se inclui na história. Estávamos como os que sonham. Aleluia. Eu acho lindo da parte de Deus, porque por ele falar sobre o cativeiro logicamente ele existiu. O que aconteceu para esse salmista estar escrevendo agora o Salmo 126? Houve uma história, há um pano de fundo histórico neste Salmo de número 126. E quando nós olhamos, nós temos que lembrar do cativeiro babilônico. E o cativeiro babilônico, irmãos, ele acontece por volta do ano 605 antes de Cristo, a primeira vez. Mas como aconteceu, pastor? O que levou este povo para o cativeiro? Na verdade, irmãos, o reino de Israel estava ali unido com as suas 12 tribos. Mas a história vai nos dizer que após a morte do rei Salomão, o seu filho por nome Roboão, ele reina em seu lugar. E Roboão, quando reina no lugar de Salomão, ele não trilha pelos caminhos de Salomão. A história vai nos dizer, a Bíblia vai nos dizer que Roboão, ele pede conselho para os jovens da época. Roboão não vai atrás de pessoas mais velhas, com cabelos já brancos, com experiência, mas ele vai atrás de uma juventude. E quando ele vai atrás desses jovens, os jovens olham para Roboão e diz: olha, é o seguinte, se o teu pai, ele açoitou os filhos de Israel com varas de ferro, olha, açoita eles agora com escorpião. Olha, se a mão do teu pai foi pesada, pesa ela ainda mais sobre a nação de Israel. Foi nesse tempo, irmãos, que houve a divisão das tribos. Na verdade, 2 tribos se tornou um reino, chamado Reino Sul, que era o reino de Judá, cuja sua capital era Jerusalém. E as outras 10 tribos fizeram parte agora do Reino Norte, da capital Samaria, que era chamado de Reino Sul. Foi todo dividido. A história vai nos informar agora que Deus começa a avisar a nação de Judá: se eles não emendassem, o cativeiro viria sobre eles. Deus começa a falar para eles que se eles não entram no caminho do Senhor, verdadeiramente o Senhor ia permitir que o rei da Babilônia invadisse Jerusalém. Mas, irmãos, naqueles dias, quando falavam para eles, entrava num ouvido e saía pelo outro. Eles não davam a mínima para o que o Senhor estava falando. E o Senhor é tão misericordioso que ele continuava falando. A história vai nos informar que Jeremias, ele profetizou nada mais, nada menos que 40 anos falando da invasão da Babilônia, e eles não davam a mínima para o que Jeremias disse. E como o Senhor é um Deus misericordioso, mas ele é um Deus justo,
Ele não é apenas misericordioso, Ele é justo. Então a taça da ira de Deus, ela começou a se encher. E Deus, irmãos, quando Ele começa a fazer algo, Ele não para pelo meio do caminho. Deus nunca parou pelo meio do caminho. Deus começa e termina. Você nunca vai ver um Deus que começou algo e parou no meio porque não teve ânimo, porque desistiu. Não, senhores, Ele começa e termina. E Ele foi avisando, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele falava: olha, entra no prumo que eu não pego vocês, entra na presença que eu não acerto as contas, olha, entra no meu querer. E entrava aqui e saía do outro lado. 40 anos, olha o tamanho da misericórdia desse Deus. E eu volto na taça porque eu não esqueci. A taça de Deus agora transborda. E quando a taça de Deus transborda, Deus permite que pelo ano de 605, a primeira invasão de Israel, aleluia, e agora eles entram na cidade. E nessa primeira invasão, eles entram na cidade e eles tentam levar o que eles achavam de mais promissor que havia em Israel. E nessa primeira leva, foram 3 levas. Quantas levas foram? Quantas vezes? E nessa primeira, por volta do ano 605, eles tentam levar o melhor, eu volto a dizer. E agora eles levam os jovens, que eles entendiam que eram os homens mais inteligentes que havia em Israel. Nessa primeira leva, eles levam Daniel, eles levam Misael, eles levam Ananias e eles levam Azarias. Eu não entendi, pastor. Nessa primeira leva, eles levam Daniel, eles levam Sadraque, eles levam Mesaque e eles levam Abidnego. Aleluia, Abidnego. E quando eles levam Abidnego também, juntamente com Daniel e seus outros companheiros, e chegando lá, eles vão para a corte que havia na Babilônia, porque julgava aquele que os levou que eram homens inteligentes, e eram mesmo, dotados de uma intelectualidade fora do padrão, conhecimento acadêmico para a época. E eles levam esses 3 jovens e colocam eles na corte. É assim. Só que acontece também a segunda leva. Passado algum tempo, por volta do ano 597 antes de Cristo, acontece a segunda invasão. E nessa segunda invasão eu preciso te explicar outra coisa. A história vai nos informar que a Babilônia sitiou Jerusalém por 18 meses. Isso mesmo, 1 ano e meio. Ninguém saía e ninguém entrava. A fome foi cruel naqueles dias. Quando eu olho para o livro de Lamentações de Jeremias, mais precisamente no capítulo 4 e no verso de número 10, estava acontecendo algo horroroso lá dentro. A Bíblia vai dizer no capítulo 4 e no verso 10 de Lamentações, que as mulheres estavam cozinhando seus próprios filhos para comerem. Isso é chocante, não é? Elas estavam cozinhando. A Bíblia diz que as mãos piedosas daquelas mulheres estavam agora cozendo seus próprios filhos para servir de alimento. Estava acontecendo um canibalismo ali dentro dos muros de Jerusalém, a ponto do profeta Jeremias dizer que mais bem-aventurado foi aquele que morreu à espada do que aquele que ficou lá dentro dos muros de Jerusalém. Aleluia. A história ainda continua, porque agora eles levam de forma diferente. Eles levaram Daniel e seus amigos, e levaram mais um grupo de pessoas. Mas agora em 597 eles levam, irmãos, parte da nobreza. Eles levam os artífices, eles levam os militares, eles levam os oficiais, irmãos, que havia ali em Jerusalém. Só que entre eles, a história vai nos informar que eles levam um jovem por nome Ezequiel, que era profeta.
aleluia. Ezequiel, ele é levado agora para a Babilônia nesta segunda leva. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que Ezequiel, quando ele é levado para a Babilônia, ele tinha apenas 25 anos de idade. Quantos anos tinha Ezequiel? E esses 25 anos de idade, irmãos, ele era filho de sacerdote. A Bíblia vai nos informar que Ezequiel, ele era filho de Buzi, o sacerdote. Então ele era de uma linhagem sacerdotal, e ele é levado para a Babilônia. Mas tem uma coisa: lá na Babilônia não tem como desempenhar o ministério. Lá na Babilônia não tem jeito de ser sacerdote do Senhor. Lá na Babilônia não tem jeito de servir a Deus. Lá na Babilônia não tem jeito, irmãos, de cumprir o chamado que Deus deu a esse moço. Não tinha como. E tem uma outra questão ainda que eu preciso te informar. Ezequiel não é levado para o palácio, não. Ezequiel, ele é levado para as margens de um rio chamado Rio Quebar. Ele fica num vilarejo chamado Tel Abib, perto de Nippur, ali na margem do rio da Babilônia. Mas ele fica lá. E quando você lê o livro do profeta Ezequiel, ele começa a narrar a história. Agora passa 5 anos de cativeiro e ele lá dentro, irmãos. E o sacerdote só começava a oficiar com 30 anos de idade. Ele foi levado com 25. Mas quando passa 5 anos que Ezequiel está à beira do rio Quebar, ele recebe uma visão à beira do rio Quebar. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Ele recebe uma visão à beira do rio Quebar. E a visão que ele tem é como se fosse uma mão de um homem descendo e pegando pelos cachos do seu cabelo e levantando ele, pastor, igreja, entre o céu e a terra, e levando ele, sabe para onde? Lá para Jerusalém. Levando ele lá para Jerusalém. Sabe por quê? O Senhor está dizendo: eu não menti para ninguém, eu não enganei ninguém. Se tem promessa, eu realizo no meu tempo, na minha hora, do meu jeito, da minha forma. Ele foi levando ele lá para Jerusalém. Eu estou ouvindo barulho de adorador aqui. O Senhor está dizendo: chegou um tempo de cumprir promessa em vidas que está aqui. Deixa eu te dizer uma coisa: e quando você tem promessa, não importa o quanto geograficamente você está longe dela, porque da Babilônia para Jerusalém dava cerca de 1000 quilômetros. Mas o Deus que fez o céu, que fez a terra, está dizendo para alguém aqui: deixa de besteira, deixa esse negócio de distância para lá. Eu que sou Deus, que fiz o céu e fiz a terra, eu vou te levar aonde eu disse que eu iria te levar. Eu preciso que você levante uma das suas mãos e segura ela o mais alto que você puder, e lá vai profecia. Só para quem acredita em profecia. Assim manda Deus te dizer: não terminará 2022 sem que eu cumpro uma promessa grande que eu falei a teu respeito. Segura a mão que eu preciso falar. O Senhor manda te dizer: o sobrenatural está sobre esta igreja, está sobre este lugar. É um tempo novo, é um tempo de milagre. Só quem está entendendo isso pode até abaixar a mão, mas abre a tua boca, pelo amor de Deus, e dá o melhor glória que você trouxe neste lugar. Eu estou ouvindo barulho de adorador aqui, você acredita? Eu estou ouvindo o barulho de quem dá glória aqui.
Ureba Santa Cantore Blasiquete. Urabassuia. Olha para o teu irmão e diga para ele: chegou o tempo de Deus te usar. Irmão, tem irmão que olhou até com cara de paisagem que eu vi daqui. Olhe para ele, diga para ele: irmão, chegou o tempo de Deus te usar. Chegou o tempo. O que Deus está dizendo nessa tarde é isso: quando chega o tempo, ninguém para. Quando chega o tempo, ninguém impede. Olha para cá. Deus, quando pega ele pelos cabelos, não sei se você vai suportar o que eu vou dizer. Ele vai pegar crente pelos cabelos. Ele vai te levar. Não importa o meio, a maneira. Urabassuia, Aragaserga, Dadaragai. No meu caso, ele tem que pegar pela minha cabeça, que não tem cabelo. Aragaserga. Olha para cá. Deus leva ele, irmãos, em lugares específicos dentro do templo. Deus leva ele para ver como estavam os sacerdotes adorando. Deus manda ele cavar um buraco na parede. Uragassuia. Deus vai instruindo o homem de Deus dessa forma. Eu acho lindo isso. Mas tem uma questão que eu não posso passar batido sobre ela. Daniel também era profeta, sim ou não? Não, eu não ouvi. Daniel era profeta, sim ou não? Ezequiel era profeta, sim ou não? Eu acho lindo porque um Deus leva para o palácio. E o outro que Deus até pegou pelos cabelos, levou lá para a beira do rio. Só que Deus é o mesmo. Eu perguntei: por que o Senhor leva um para o palácio e o outro vai para a beira do rio? Sabe o que Deus me disse? Porque eles têm ferramentas diferentes. Um eu levo para o palácio, outro eu trago para a periferia. Um eu levo para o palácio, outro eu trago para a periferia. Deus me trouxe aqui em Catanduva nessa tarde para dizer: Urabassi, chegou a hora dele te usar. Mas como eu não te conheço, eu não sei se ele vai te usar no palácio. O que é o palácio, pregador? Me ajuda aí. O palácio é a Câmara dos Deputados aqui de Catanduva. O palácio é a prefeitura. O palácio é o fórum. O palácio é os lugares, meu Deus do céu, aonde vai os homens mais importantes dessa cidade. Eu não sei, você sabe. E Deus está dizendo para alguém que entrou aqui: eu vou te usar nos palácios. Orebassuia. Eu vou te dar lábios eruditos. Você vai ficar preocupado no que dizer, mas Deus está me usando aqui dizendo que o Espírito dele colocará palavras na tua boca. E você não sabe a revolução que vai ter lá no palácio, porque ele vai te usar com força no palácio. Urebácia. Só, irmãos, também ele trouxe algum para a periferia. Eita Jesus querido. Se prepare, viu? Eu vou falar do jeito que é lá em Poços de Caldas. Se não for, você me corrige. Você da periferia, Deus vai te usar para fechar a boca de fumo. Você não pegou não? Talvez seja assim que você fale aqui. Deus vai te usar para fechar a biqueira. Porque Deus está te enviando para a periferia, debaixo de uma unção, debaixo de uma graça, debaixo de uma virtude.
virtude, debaixo de um poder que você não está entendendo nessa tarde. Se prepare, porque aonde você chegar, o Senhor está te acompanhando, e grande é a obra que vai acontecer. Aqui já entendeu, lá já entendeu, aqui já pegou, lá já pegou, lá já entendeu. Ele vai te usar, ele vai te usar, ele vai te usar. Meu Deus, meu Deus, eu estou sentindo uma graça dele aqui, eu estou sentindo uma virtude dele aqui. Ele... Pede licença para esse irmão que está do teu lado e segura no... Pede licença para o irmão que está do teu lado e segura no ombro dele aí. Isso, irmão, só hoje. Só hoje. Só hoje e amanhã de noite. Chacoalhe o ombro dele assim, ó, que eu vi ele abrindo a boca de sono. De tarde, irmão, com sono. Olha dentro da íris do olho dele. Eu falei muito difícil para quem veio lá das Minas Gerais, né? Olha dentro da menina do olho. Eu continuo falando difícil. Olha dentro da bolota do olho dele. Agora você entendeu. Olha dentro da bolota do olho dele. Diga para ele assim, ó: você é da periferia ou do palácio? Pergunta para ele. Pergunta para ele: Deus vai te usar na periferia ou no palácio? Agora chacoalhe o ombro dele e fala: eu não sei aonde é, mas eu sei que você tem que dar lugar. Eu não sei se é periferia, eu não sei se é palácio, eu não sei aonde é, mas dá lugar. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer, deixa Deus operar. Ele vai te usar, ele vai te usar, ele vai te usar, ele vai te usar. Se é periferia, se é palácio, eu não sei, mas chegou a hora de Deus te usar na terra. Tem pessoas da periferia ali, tem pessoas do palácio ali. Arabassura de Candarábia. Você já percebeu que eu tenho um jeitão de periferia, né? Aragacérgia. Mas se ele me enviar no palácio, eu vou também. Aragassura de Candarábia serra. Riandarábia sura de Candarábia serra. Riandarábia. Deus está dizendo: eu já te dei a ferramenta. Eu já te dei a ferramenta. Eu vou falar o que o Senhor falou comigo quando eu estava pelo meio do caminho. Já estava quase chegando aqui, ali perto de Santa Adélia. O Senhor falou comigo: olha, fala naquele lugar lá hoje, que eu vou começar a usar pessoas para chacoalhar toda aquela cidade. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou usar pessoas para chacoalhar toda aquela cidade. Uragachorebai. Adaragas. Ai, meu Deus do céu. Parecendo congresso esse lugar. Recai, Camandoré, Raplasuque, Rebai Candarábia Suia, Rebai Xodorocondorébia, Laplasote Ketetetete, Rebandorabia Seriandarabaxé. Vai Candarábia serra. Vai chacoalhar as estruturas dessa cidade. Deus está te enchendo de graça, de virtude, de poder. Reply.
Turabacete. Em 597 antes de Cristo, o templo ele foi destruído parcialmente agora. E como essa foi a segunda leva que ele levou também o profeta Ezequiel, o tempo passa. 10 anos depois, acontece a última inserção, a última invasão. E nessa, agora por volta do ano de 587 antes de Cristo, agora o rei da Babilônia, ele invade, porque houve uma nova rebelião em Judá, e ocorreu a terceira invasão, a terceira deportação. O templo agora ele é destruído totalmente. Erebacérgia. Os muros foram destruídos totalmente. Por isso, quando você lê em Neemias, Neemias está dizendo que o sepulcro dos seus pais estão queimados a fogo e os muros destruídos. Neemias está falando desta invasão. Foi essa invasão que fora queimadas as pedras calcárias dos muros de Jerusalém. Foi nessa invasão, a última. E agora, irmãos, sobra a lamentação para os filhos de Israel. E é nesse momento, é nesse interim que acontece, irmãos, então, que o povo lá dentro do cativeiro, e Deus havia falado que o cativeiro duraria 70 anos, o tempo demais, um tempo longo. Mas nesse momento começou a aparecer os profetas da carne. Aqui eu acho que não tem profeta da carne. Lá em Poços de Caldas tem. Tá gravando não, né? Meu Deus. Lá em Poços de Caldas tem profeta da carne. Vou afirmar de novo. É para lá que olha, né? Lá em Poços de Caldas tem profeta da carne. Tem também. Tem. Meu Deus. Aqui não tem não, mas lá tem. Vou falar de lá, vou falar da minha cidade. E os profetas da carne apareceram, irmão. E profetas da carne, eles são diferentes, né? Eles andam todo cheio de 9 horas. Faz voz de vaso quando vai profetizar. Nem sei se existe voz de vaso, mas faz. Chegou os profetas da carne e disse: assim diz o Senhor. Não, está muito fraco, né? Assim diz o Senhor. Aí é imponente. O cativeiro durará 2 anos. E o povo naquela alegria. 2 anos passa rapidinho. A pandemia fez aniversário agora em março, ó. A pandemia já está indo para o 3º ano que aconteceu. 2 anos passa, ó. É um piscar de olho. É um estalar de dedo, passa 2 anos. Profeta da carne. Voz de profeta. Jeito de profeta. Mas o que fala não cumpre. Não acontece. Porque um profeta, ele não é conhecido pelo número de profecia que ele entrega, e sim pelo cumprimento delas. Aí de repente vem Jeremias. Jeremias não tinha muito jeito de profeta. Jeremias um jeitão, todo despojado. O rei jogou ele dentro da cisterna, tirou ele tudo lameado de barro, porque não tinha água na cisterna, bateu na boca dele. Lá vem Jeremias. Aleluia. Andar simples, cabeça baixa. Aleluia. Só que Deus estava com ele. Remassuia. Jeremias abre a boca e diz: olha, coloca 68 anos em cima desse negócio aí. Ele está dizendo que é 2, coloque 68. Porque Deus está dizendo que é 70 que vão passar no cativeiro. E o profeta, irmãos da carne, nessa hora, ele vai abaixando, vai murchando. Porque quando Deus fala, irmãos, não tem jeito. Ainda que seja uma palavra que dói, mas é Deus falando. E nós como crentes, nós temos que preferir sempre ouvir uma verdade dura de Deus do que uma mentira doce do diabo.
Nos enganando. Mas quando o profeta acabou de falar, irmãos, eles entristeceram. E Jeremias disse também: olha, pode casar lá no cativeiro, viu? Pode dar filhas de vocês no casamento. Os seus filhos podem casarem, porque vai ser o tempo de uma geração, 70 anos. Não vai passar de uma hora para outra. E o povo triste lá dentro, irmãos, agoniado, angustiado. De repente Jeremias começa a escrever cartas para o povo que estava lá no cativeiro. E eu acho lindo. Uma dessas cartas dele está no capítulo 29. E ele começa dizendo assim no verso 9, o que eu estou dizendo aqui: não confie nos profetas mentirosos, porque eles vos profetizam falsamente. Em meu nome eu não vos enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, o verso 10: passando 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei. Vou cumprir a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Mas o versículo 11, eu fico apaixonado por ele. Sabe por quê? O povo lá dentro angustiado. Jeremias começa escrevendo assim, ó. Deus falando e Jeremias escrevendo a carta para levar para eles. Porque, verso 11: bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Você que não entendeu, eu vou te ajudar. Jeremias está dizendo: vai acontecer do jeitinho que vocês estão imaginando, do jeito que vocês estão pensando, vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida, sobre a tua história. Só quem está entendendo isso, abre a tua boca, pelo amor de Deus, e dá o melhor glória que você trouxe nessa tarde. O Senhor está dizendo: vai acontecer do jeito que você está esperando. Então invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Não, você não entendeu. Chegou um tempo diferente na tua vida. O Senhor está dizendo: não estou só ouvindo agora as tuas orações, eu vou começar a cumpri-las. Não, você não compreendeu esse negócio. Adaragaçuia de rai. Buscar-me-eis e me achareis. Ele continua escrevendo: quando buscar de todo o vosso coração, e serei achado por vós. Mas eu vos tornarei a trazer para onde vos transportei. Orecai. Sabe que eu fico apaixonado pela Bíblia Sagrada? É que nesse momento o Senhor me faz lembrar de Isaías 45. Caminhando já para o encerramento, segura aí. Isaías 45. Porque no livro do profeta Isaías 45, vai passando, irmãos, ficaram 5 até cumprir a promessa na vida do profeta Ezequiel. Passam 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62. Tu vai esperar eu falar até 70 para dar glória? E você não der glória, eu vou ficar contando aqui até 1 milhão. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Olha para cá, porque eu preciso profetizar para alguém aqui agora. Olha para cá. Aragaçuia. O ano de número 69, eu quero dar nome desse ano de número 69. 69, ele é mais conhecido como o ano de 2021. Não, só minha esposa entendeu e disse aleluia. O ano de número 69 do cativeiro é mais conhecido como o ano de 2021.
Já deu para entender qual é o ano 70, né? Se tu não der glória, eu vou ficar batendo na perna até ela ficar vermelha. E você sabe que ela não vai ficar vermelha. Meu Deus. Escute isso. Quando chega o ano de número 69, sabe aquela potência da Babilônia? Ela foi sucumbida pelo Império Medo-Persa. E o Império Medo-Persa tinha um rei. E esse rei se chamava Ciro. Mas eu preciso te explicar uma coisa. Ciro seria agora o libertador do povo de Israel. Mas só para deixar você assustado, o capítulo 45 do profeta Isaías foi escrito mais de 100 anos antes de Ciro nascer. Não, você não pegou essa não. Isaías 45 foi escrito mais de 100 anos antes de Ciro nascer. O Senhor já sabia do cativeiro, já sabia que ia ficar, irmão, Ele sabe de tudo, irmão. Tu está passando essa prova aí, acho que só você sabia desse negócio, aleluia. Ele já sabia do cativeiro, Ele sabia que ia durar 70 anos, então Ele já arrumou o libertador. Mas tem um negócio que eu preciso te dizer. Ele chama Ciro de meu servo, meu pastor e meu ungido. E o cabra nem crente é. Não, você não entendeu. Ele chama Ciro de meu servo, meu pastor e meu ungido. E Ciro nem crente era. Eu vou te explicar, calma aí. Sabe por que Deus faz isso? Meu Deus, para mostrar que nós não podemos ficar presos numa caixinha. Não, você não entendeu? Que nós não podemos ficar presos em uma caixinha, achando que nosso Deus é um Deus metódico, que faz sempre do mesmo lado, sempre do mesmo jeito, sempre da mesma maneira, sempre, eu vou falar. Ele fez isso para ele mostrar que ele não é Deus de uma denominação, que ele é Deus do universo. Eu vou repetir, que você fez cara de paisagem e fingiu que não entendeu. Ele está dizendo, irmão, para você entender que ele não é Deus de uma denominação, ele não é um Deus tribal, ele é um Deus universal. Ele é um Deus, irmãos, que faz milagre do jeito que ele quer, da maneira que ele quer e da forma que ele quer. Só quem está entendendo isso, abra a sua boca e glorifica o nome desse Deus que está aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos escutar o que ele disse para Ciro e eu encerro. Assim diz o Senhor ao seu ungido, verso 1 do capítulo 45 de Isaías: a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita. Só a irmã disse glória a Deus. A quem tomo pela mão direita para bater as nações diante da sua face, e eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas. Não, é plural, você não entendeu. As portas. E as portas não se fecharão. Abrir as portas e elas não se fecharão. Você está entendendo esse mistério? Ele tomou pela mão direita no verso 1, sim ou não?
Aí, irmão, ele está com a mão direita que segura em Ciro. Aí ele diz para Ciro no verso 2: eu irei adiante de ti. Eu não entendi, pregador. Deus disse assim, ó: eu vou na frente. Imagine quando você pega uma criança pequena e começa a andar com ela. Tá, aprendeu a andar naqueles dias e você está andando. Você começa com um passinho junto com ela, não é assim? Mas depois você esquece. Teus passos começam a aumentar e parece que você está puxando a criança. Sim ou não? Deus estava dizendo para Ciro: faz tanto tempo que você está esperando a promessa que você não está conseguindo nem andar direito. Eu vou te puxando. Não, você não entendeu. Eu vou te puxando. Eu irei adiante de ti. Ele diz: endireitarei os caminhos tortos. Endireitarei os caminhos tortos. Aí ele diz assim, ó: já que eu estou na frente, eu vou quebrar a porta de bronze. Me permita, pastor Lucas, mas olha, eu vou quebrar. Ele está metendo. Não, você não está entendendo. Eu estou metendo o pé na porta. Eu vou. Se você não der glória, eu vou ficar quebrando essa porta aqui até 10 horas da noite. E eu estou fora de forma. Ele vai puxando. Eu vou quebrar a porta de bronze e vou passar com você. Se prepare. Aqui em Catanduva, eu estou abrindo porta de bronze. Eu estou abrindo porta para você passar. E eu vou te arrastar. E tu vai passar por ela. Mas eu estou quebrando a porta de bronze. Mas e os ferrolhos de ferro? Segura aí, crente. Porque o ferrolho de ferro eu não vou quebrar. O ferrolho de ferro eu vou despedaçar. Porque chegou o tempo, porque chegou a hora, porque chegou o momento de Deus fazer milagre na vida de crente que entrou aqui. Então vai segurando aí, chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora, não esquece aí não. Deus diz: eu vou abrir no verso 1. Ele diz: eu vou quebrar no verso 2 e eu vou despedaçar. Você não entendeu? Eu vou te ajudar. Eu vou abrir a porta. A que não abrir eu quebro. A que eu não quebrar eu despedaço. Mas que tu vai passar por ela agora, vai. Mas que tu vai passar por ela agora, vai. E eu grudei na tua mão. Eu vou... Se coloque de pé, que eu quero terminar essa mensagem com você de pé. Ele está dizendo: chegou a hora. Chegou a hora de libertar o meu povo. Chegou a hora do meu povo. Eu vou quebrar a que eu não quebrar. Meu Deus. Eu vou abrir a que eu não abrir, eu quebro. A que eu não quebrar, eu despedaço. Meu Deus. Despedaçarei todo o ferrolho de ferro. Sabe o que eu chamo a atenção? Porque o ferro na Bíblia, ele simboliza a força humana. Deus está dizendo para alguém: eu vou despedaçar tudo. Deus que está dizendo: saia da minha frente, porque eu já dei a mão para o meu povo. Eu vou sair com eles aqui agora. Eu vou usar até quem não serve a Deus para te ajudar. Eu não sei se você está entendendo, mas, ai meu Deus, eu vou falar. O teu nome está sendo soprado. Urabassuia de Rai. Tem pessoas que já estão sabendo. Urabai, Deus já está, meu Deus do céu, já deixou tudo preparado. Ele já entrou no coração de quem deveria entrar. Ele já falou com quem deveria falar. E bem antes desse dia, chegou o tempo de você viver a promessa do teu Deus. Se você está entendendo isso, você que recebe essa palavra, sai do teu lugar e venha para frente, que eu quero orar por você. Eu gostaria que você saísse.